Bom dia, meus jovens do sétimo ano, Marcelo Rangel. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa aula de hoje nós vamos falar dos aspectos demográficos e sociais no Brasil. Mas para eu poder entender o que são aspectos demográficos e sociais no Brasil, existem alguns conceitos que a gente tem que compreender direitinho. E que são fatos, que é a população absoluta. Saber que a população absoluta é o total de habitantes de determinada área. Então, quando eu digo Brasil, tem uma população de 211 milhões de habitantes. Essa é a população absoluta. Mas eu tenho que saber também a população relativa, ou seja, a densidade demográfica. É quantos brasileiros vivem por quilômetro quadrado. Porque isso é importante, que a gente compreende a partir do momento porque que uma área é fraca densamente e outra é mais forte. Quais foram os fatores econômicos principalmente, mas também sociais e culturais que levaram a isso. Preciso saber sobre o crescimento vegetativo do Brasil. Mas primeiro eu tenho que saber o que é natalidade. O que é natalidade? É o número. Como é que eu encontro a natalidade? Eu pego o número de nascidos, multiplico por um grupo de 1000 e divido pela população. Mas aí eu tenho que saber a taxa de mortalidade. Quantas crianças morreram, ou quantas pessoas, dizendo melhor, morreram num grupo de 1000 no Brasil, porque eu divido pela população. Aí eu procuro que aí o crescimento vegetativo natural do Brasil. Eu pego a quantidade que nasceram, que é o nascimento, e vou subtrair da que morreram, que é o óbito. Aí eu tenho o crescimento da população. Porque isso é importante, que eu tenho que saber a quantidade que o Brasil está crescendo ao ano. Se ele está crescendo baixo, o governo tem que fazer políticas públicas para essa população aumentar. Mas por que o governo vai criar para a população aumentar? Porque a população ela está lá na faixa etária. Eu tenho criança, eu tenho adolescente, eu tenho adulto e eu tenho idoso. Quando eu levo nos pais do IPE, que é a população economicamente ativa, eu tenho jovens, eu tenho adulto e eu tenho terceira idade. Se essa população está crescendo pouco, o que é que está ocorrendo? Diminuiu a quantidade de jovens, aumentou a quantidade de adultos e está aumentando a quantidade de idosos. O governo ele não fabrica dinheiro, ele não produz, ele cobra imposto de quem trabalha, da população, para poder gerir o país, com educação, segurança, saúde, infraestrutura como um todo, que nós sabemos. Então, se tem poucos jovens, quem é que vai trabalhar? Se está aumentando a quantidade de idosos, eles vão aposentar, quem vai pagar? Então, aí se torna uma política pública. Mas se é o oposto, em países onde a população é jovem, onde a taxa de crescimento vegetativo é alta, qual é a preocupação do governo? Tem muitos jovens, você precisa de muita educação no ensino fundamental e creche, que é difícil, nós sabemos. Olha a dificuldade de você encontrar uma creche para botar uma criança, não é isso? Você vai ter o que? Não vai ter emprego para todo mundo, então o governo faz uma política pública que nós chamamos antinatalista, para diminuir esse número de habitantes. Diminuir não o número de habitantes total, mas a quantidade de jovens. E que o que leva a população a ter uma alta taxa de natalidade e outra baixa? São os fatores econômicos e sociais. Que a sociedade tem acesso à educação de qualidade, à saúde, ela tem um conhecimento, a mulher entrou no mercado de trabalho, atividades é só no aspecto rural, hoje a maioria já está na cidade, no setor secundário e terciário. E aí como vai ser esse papel? Você mora na cidade, você tem que ter a jornada dupla, sempre fala isso. Então esses fatores todos levam com que a gente vá fazer uma análise da sociedade no aspecto demográfico e sociais, pegando esses conceitos, certo? Então vamos lá para ele. População absoluta do Brasil, projetado ou ajustado. Então nós vamos desde 2000, essa coluna na vertical fala a quantidade em milhões absolutos, que a gente chama população absoluta. E embaixo ele está levando os anos. Então qual a população do Brasil em 2000? Aí olha, eu pego a setinha, chega que está o pontinho aqui, mais ou menos 160 milhões. Qual é a população do Brasil em 2010? Aqui está o ano 2010, olha, eu vou subir, ela vai chegar mais ou menos bem aqui. Aí eu vou para a quantidade de anos, 195 milhões. Qual a população do Brasil em 2020? Eu pego a setinha aqui, vou subindo, acabei aqui, 211 milhões de habitantes. Então, para eu conhecer um país, se ele tem uma população absoluta grande, se ele tem pequena, eu tenho que saber o número. E com essa seta, ó, a gente vê que ela vai num crescimento vertical, ou seja, cada vez mais a população vai crescendo. Como é que está distribuído esses 211 milhões de habitantes? Nós temos
A maioria feminino, com 52,4%, e masculino, 48,6%. Isso também é importante para as políticas públicas, eu saber a quantidade de homens e de mulheres. Aí vem aqui como está distribuída essa população no território brasileiro. Se no primeiro momento eu vou só olhar para o mapa, eu olho aqui o mapa, a primeira coisa eu vejo, o que é que esse mapa está falando? Eu vou para o título, densidade de um povoamento. Sim, eu li o título, o que quer dizer densidade? Densidade demográfica é quando eu pego, cidade, não, população absoluta, que está aqui dentro, o total de habitantes, que é 211, e divido pela área do território brasileiro. Aí eu pego o quê? A média por pessoa por quilômetros quadrados. Então aqui, qual a população no Brasil? A gente viu na cidade interior que era 211 milhões, não é isso? Qual é o tamanho do Brasil todo? 8 milhões e 514 mil quilômetros quadrados. Quando eu pego 211 e eu divido por esses 8 milhões e 514 mil quilômetros, eu tenho em média 24,8 habitantes por quilômetro quadrado. A média nacional. Mas nós podemos ver aqui pela legenda, ó, quanto mais claro, pouco. Ó. Claro, praticamente não existe duas pessoas. Quando ele vai esse amarelozinho bem claro, o branco é que vai dar no mínimo de duas. Aqui dá um. Aí, ó, vai a tonalidade, vai escurecendo. Quando eu chego nesse aqui, ó, eu estou acima aqui de mais de 900 pessoas por quilômetro quadrado. Primeira providência. Por que é que no litoral, ó, na costa litorânea brasileira, está a concentração da cidade e da população? Vários fatores. Vamos pegar a parte bem aqui do Nordeste, que a densidade é grande. Pelo período colonial. Quando o Brasil foi colonizado, os portugueses chegaram e ocuparam quem? O litoral nordestino. Então, olha, eu também vi Recife, eu tenho Salvador, essa costa aqui para quê? Porque foi onde eles chegaram, tiraram o pau-brasil e levavam para Portugal. Mas depois foi onde eles plantaram o quê? O ciclo da cana-de-açúcar. O ciclo da cana-de-açúcar foi através das capitanias hereditárias. Que ela ia, ó, pegava essa parte aqui, chegava até aqui em Santos, pegava isso aqui. Então veja que está tudo isso daqui. Depois a gente pode ver que, ó, que no Piauí, que não está no litoral, você vê alguma manchinha aqui, no Maranhão, Tapari. Foi o que? A expansão do gado que estava no litoral do ciclo da cana-de-açúcar que começou a ser criado para cá. Então começou a aumentar um pouco da população aqui na Bahia e no Piauí. Depois a gente vê aqui na região de Minas Gerais, parte bem aqui já do Goiás, dessa parte aqui de São Paulo, aumentando. Foi isso, o ciclo da cana-de-açúcar era com mão de obra escrava. Então, os indígenas, o negro que veio da África, fugia e adentrava para o interior. O pessoal entrava para capturar ele e ia fazendo isso aqui, que eram os famosos bandeirantes. Mas depois que o ciclo da cana-de-açúcar entrou em decadência, quem foi que veio? Veio a mineração. Onde era a mineração? Na região das Minas, que hoje é o estado de Minas Gerais, do Goiás, do Mato Grosso e parte de São Paulo. A população ocupou. E por que aqui na região sudeste é onde eu pego Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, e eu tenho a densidade bem maior do país? Porque aqui foi onde se deu o terceiro ciclo, né, econômico do Brasil, que é o ciclo de quem? Do café. Depois desse café que entrou em decadência, o café criou infraestrutura para quê? Para o quarto processo econômico, qual é ele? A industrialização. Então, olha a concentração, olha o caso aqui do Rio de Janeiro, bem aqui, e olha aqui em São Paulo. Então, a densidade é maior. Agora, olha o sul como também é a densidade grande, porque o sul é a última região a ser povoada pelo Brasil, não é isso? Uma das últimas. Aqui predominou o europeu que veio, com o ciclo também das atividades agrícola, mas ela também é industrializada. Ela teve a expansão da soja, ela tem aqui a industrialização. Então, é a cidade mais dinâmica do país. Quando eu vou em direção à região norte amazônica, eu vou encontrando um monte de vazio demográfico. Por quê? Porque aqui é onde tem pouca população. Aqui o estado que vive no primeiro momento foi pequeno, não é isso? Aqui eu tinha barreiras naturais como a vegetação, que era a floresta amazônica, não é isso? Eu tinha aqui a hidrografia do rio Amazonas, e tudo isso dificultava. Então, e outra coisa, todas as atividades econômicas foram impostas pelos portugueses, com exceção já da industrialização, que o Brasil era colônia de exploração. Então, a produção tinha que ir para onde? Para Portugal. Então, para eu poder desenvolver atividade aqui, olha o percurso que eu tinha que fazer aqui. E o país não tinha infraestrutura. Então, a coroa portuguesa dava, né, isso, preferência que essas atividades ocorressem aqui. Tanto é que para poder povoar essa parte aqui, ó, você vê algumas manchinhas.
Você vê aqui em Belém, que foi povoada que estava no litoral, e você vê principalmente Manaus bem aqui, porque Manaus foi criada a Zona Franca de Manaus pelo governo federal já na década de 70, não é isso? Para atrair população para cá, não é isso? Com o desenvolvimento da Amazônia, do Nordeste vem para cá, mas a gente vê uma mal distribuição da população. Na região norte eu tenho em média de 3 habitantes por quilômetro quadrado. Quando eu chego no sudeste eu vou ter um índice acima de 100, mas a média brasileira está em torno de 24 a 25 habitantes por quilômetro quadrado, que faz com que seja uma baixa densidade demográfica. Por isso nós falamos, o Brasil é um país populoso, porque tem 111 milhões de habitantes, mas não é povoado porque sua densidade demográfica é baixa. E aí vem aqui as taxas que eu falei para vocês, certo? Então vamos lá. Natalidade e a mortalidade. A partir das duas eu vejo o crescimento vegetativo da população. Então o que é a taxa de natalidade? É a quantidade de pessoas que nascem num grupo de 1000, certo? Então vamos lá. Em 1945, para cada 1000 habitantes no Brasil, nascia 45. É a taxa de natalidade. Qual era a mortalidade? No mesmo ano, era em torno de 21. Então vou fazer um teste. Veja que o índice era altíssimo e ali ele vai se projetando e vai diminuindo. A taxa de natalidade ela cai muito mais rápido do que a de mortalidade. Então vai indo. Quando eu chego aqui em 2015, ó, a taxa de natalidade estava em torno de quê? De 18. Qual era a mortalidade? Estava em torno de 8. Por que isso ocorre? A natalidade vai diminuindo, o Brasil foi se tornando urbano. Ele vai se tornando urbano, a mulher entra no mercado de trabalho, ela vai ter que ir diminuindo. Então eu tenho a taxa de natalidade, ó, eu leio 13 por 1000. Cada grupo de 1000 estão nascendo 13. Qual a mortalidade? Cada grupo de 1000 está nascendo 6. Então eu pego e subtraio a natalidade da mortalidade, eu tenho um crescimento de 7 por 1000. Ou seja, no grupo de cada 1000 brasileiros está nascendo 7. Se eu levar em porcentagem, vai para 0,7%. Certo? Crescimento vegetativo é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Qual a tendência disso? Olha que a taxa de crescimento percentual de 1940 a 2040. Então, ó, o número que caiu, que ele vai mostrando a quantidade de filhos. Olha como era aqui, subiu, olha como vai descendo drasticamente. O país está com 206 milhões de pessoas em 2030. Veja, quando eu pegava para 2040 a projeção, 204. Mas como pode? Você acabou de falar que o Brasil tem 211 milhões. Porque o Brasil, ó, quando eu peguei aqui, o Brasil cresceu. A partir daqui, a população vai diminuindo drasticamente. Por quê? Porque a taxa de natalidade vai diminuindo, a taxa de mortalidade vai caindo drasticamente e a taxa de mortalidade vai caindo. Chega um momento, veja que o espaço era grande. Chega um momento bem aqui, lá para 2050, que essa taxa está igual a essa. Aí o crescimento a gente chama estagnado ou negativo. Vai morrer mais gente do que o que nasce. Aí o que é que ocorre? A população vai diminuir. Aí vem as pirâmides etárias. O que é uma pirâmide etária? Ela vai nos mostrar a população. Isso aqui a gente já viu bem direitinho, mas vamos relembrar aqui para você ver. Sempre do lado da direita, ó, do vermelho, não é obrigado ser vermelho, mas aqui é para destacar. Sempre da direita são quem? As mulheres. Do lado da esquerda vai ser homem. Qualquer uma delas. Embaixo você tem a base, você tem os jovens, ó, de 0 a 4, de 0 a 9, de 10 a 14 e até. A partir daqui do corpo você tem adulto, que vai de 19 até 59 anos. E a partir de 60 anos para cima você tem idosos ou terceira idade. Aqui o Brasil era um país de jovens, porque tinha muitos jovens e poucos terceira idade. Por que isso ocorria? Porque a taxa de natalidade era alta, mas a mortalidade era grande. Veja que aqui já começa a modificar. Nessa daqui de 2017. Já não predomina mais jovens como aqui, mas sim já ó, adulto. Então aqui o Brasil era um país de jovens, aqui o Brasil é um país de adulto. E esse daqui que é a previsão para 2050. Olha aqui a base, não é mais nem uma pirâmide. Olha de 0 a 4 anos, vai ser o menor índice, porque vai diminuir a taxa de natalidade, mortalidade e o índice é pequeno. Aqui o Brasil vai ser um país de adulto em direção ao que nós chamamos idosos. Porque o maior grupo vai estar onde? Entre 45 e 49 pessoas com essa idade. Aí vem aqui a tendência do IDH no Brasil. Ele vai mostrar desde 1990 até 2017. O que é que eu levo no IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Eu levo a esperança de vida ao nascer. Quem nascia em 1990 no Brasil
tinha uma expectativa de vida de 65 anos. Ela vai gradativamente aumentando. Em 2017, quem nasceu em 2017 tem uma expectativa de 75 anos. Ano esperado de escolaridade, qual é um ano? No Brasil era 12 anos em 90, aí foi para 13, 14, aí regrediu em 2005 para 13, depois aumentou em 2010, e em 2017 era em média 15,4. Isso é o esperado, mas não é que nós tentemos chegada a esse índice. Média de ano de estudo, olha, 93,8. Aqui vai chegar o que? Apenas a 7,1. Então, era a escolaridade que era o desejado, mas olha o nosso índice, como ainda a disparidade é grande. Olha a renda brasileira, 10 mil dólares, né, por renda, foi para 11 e chegou em 2017 a 13. O que é isso? Eu pego a riqueza do país e divido pela população. Aí eu tenho uma média da renda. Não quer dizer que cada um vai ganhar isso, mas é a média. Eu tenho, sei lá, uma pizza de 10 pedaços, com 10 fatias e eu tenho 5 pessoas. Então, se eu fizer a média, dá 2 pedaços para cada um. Eu fiz uma média. Mas se alguém comprou e vai dividir, ele pode ficar com 4 e dar um pedaço para outro, ou a metade de um pedaço para outro. Então, a média mostra uma configuração, não quer dizer que todo mundo tem a mesma quantidade. Isso faz com que o IDH ele fique um pouco mais baixo, certo? Em decorrência desses dados aqui. Espero que vocês tenham entendido que isso aqui era uma introdução sobre o assunto, para a gente compreender sobre esses fatores, que é a introdução para a gente compreender. O Brasil é desenvolvido? O Brasil não é desenvolvido? Como é que o Brasil vai chegar? Então, esses dados que vão nos levar a isso, tá certo? E até a próxima aula.